Vasco vetado pelo Flamengo no Maracanã e classificado para a próxima fase da Sul-Americana. Felipe Coutinho, camisa ex-camisa 10 do Vasco, pode estar retornando. Agora, vamos falar sobre coisa séria, que são os reforços? Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o Vasco mais uma vez sofreu na mão do Flamengo, agora fora do campo. É que o Cruz Maltino havia definido confronto contra o Vitória, válido pelas quartas de final da Copa do Brasil, para o Maracanã. E o Flamengo, que é um dos operadores do estádio, Flamengo e Fluminense administram o maior estádio do país, o Flamengo decidiu por vetar a presença do Vasco nesse confronto de quartas de final. A justificativa do BAP, que vem pegando no pé do Vasco, é de que o gramado do Maracanã não anda bom e ficaria ainda pior com mais uma partida. O Vasco cogita acionar o governo do estado do Rio de Janeiro para tentar reverter essa situação, caso contrário, vai ter mesmo de jogar em São Januário. A ideia do presidente Pedrinho ao escolher o Maracanã era contar com mais público e renda do que na comparação com o seu estádio. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Você tem acompanhado nos últimos dias o BAP tentando como pode atacar e prejudicar o Vasco. Primeiro, ao acusar o Vasco de fazer um movimento ilegal com a venda da SAF para o Marcos Lamacchia, ele aponta que há um conflito de interesses, porque a presidente do Palmeiras, que é madrasta do Marcos Lamacchia, o Marcos Lamacchia no Vasco, a Leila Pereira no Palmeiras, e agora, mais recentemente, o presidente do Flamengo foi à agência do Fair Play Financeiro no Brasil para reclamar desse empréstimo de 150 milhões de reais que o Vasco está pegando com o Lamacchia. Só para completar, contar que o Vasco fez 4-1 no Olímpia, no Paraguai, e se classificou para as quartas de final da Sul-Americana. Vitória super importante de virada depois de um 3-0 feio diante do Santos no fim de semana. Thiago Mendes, David, Adson e Spinelli marcaram os gols do Vasco. Cruz Maltino agora espera o vencedor do confronto entre Santa Fé e River Plate. O jogo da ida aconteceu nessa semana, 0-0, partida da volta marcada para a próxima quarta-feira na Argentina. Felipe Coutinho, a pergunta que surgiu hoje, tá? Felipe Coutinho vem treinando, tá livre no mercado. Aceitaria aí o pequeno mágico, que é o Little Couto, de volta no Vascão? Coloca aqui nos comentários. O jogador tá treinando, não há nenhuma proposta de nenhum clube no momento. E aí, cara, assim, o Vasco precisa de um jogador ali na criação, né? O Coutinho tem um alto índice também de acertos no gol, um jogador com muita qualidade, viveu um momento muito complicado. E eu pergunto, e aí? Felipe Coutinho, voltaria? Aceitaria de braços abertos? Coloca aqui nos comentários. Agora, vamos falar sobre coisa séria, que são os reforços. É fato, o Vasco fez proposta por esse guerreiro. Ainda não foi liberado, ainda não acertou, tá? Não acertou. Mas o Vasco fez proposta sim por esse jogador. E o Vasco tem observado outros jogadores de outras posições. A expectativa hoje, no momento, é você conseguir jogadores por empréstimo, você conseguir jogadores que estejam talvez livres ou em condições positivas. O Vasco tem mapeado o mercado, principalmente sul-americano, ainda, né? Porque é isso que o Vasco faz. O zagueiro Arthur lá, acho que é Arthur Chaves o nome dele, ele tem sido um plano B. O Arthur Chaves, é isso mesmo. Ele tem sido encarado como um plano B para caso o Diego Carlos não venha, isso também é verdade. O Vasco ainda não avançou completamente na contratação dele, mas ele tem sido encarado dessa forma, porque a lógica é a seguinte: a gente tem que ter senso de urgência, correto? Correto. A gente não pode ficar em novela esperando os jogadores de maior calibre chegarem para poder o Vasco, quem sabe, chegar no final da janela, não ficar com os jogadores e cometer os mesmos erros das outras janelas, que é o quê? Às vezes insiste o jogador não vem, e aí o que acontece? O Vasco fica sem os atletas para reposição. Então, cara, o que eu acho é o seguinte: eu entendo a lógica e o que eu tenho de informação é que eles vão tentar ainda um nome grande. Por exemplo, não é novidade nenhuma, né? Que o Vasco ainda pensa no Brian Rodrigues, que o Vasco ainda, por algum milagre, pensa no De Ossa.
Tudo isso não é novidade, tá? Isso aí não é novidade. Que o Vasco quer muito trazer o Diego Carlos, mas existem planos B e que, por conta das dificuldades, principalmente com a questão do empréstimo não ter saído ainda, você tem planos B mais acessíveis e que o Vasco está indo em cima. E o Bruno Duarte é um deles, tá? Outro jogador que eu poderia citar aqui, que eu sei que o Vasco tem interesse, o Zebadios, do Boca Juniors, tá? O ponta. Ainda não é algo fácil, ainda não é algo avançado, mas o Vasco tem interesse, por exemplo. Quem mais que eu poderia trazer aqui para vocês? Falei do Arthur Chaves, falei do Zebadios, falei do Bruno Duarte. E é isso, cara. Assim, tem alguns jogadores nesse sentido que o Vasco está mapeando. Nenhum ainda com negociação avançada, mas reforços vão chegar. Reforços vão chegar. Foi o que eu ouvi. De qual nível? Não sei. Por mim, já vou falar aqui de novo. Esse. Deixa eu ver aqui. Deixa eu botar aqui para vocês. Zebadios, Boca. Falou que o Zebadios saiu do Boca? Não, saiu não. O Zebadios tem contrato ainda. Não tem contrato. Aqui, ó. É esse guerreiro aqui, ó. Esse chefe aqui, ó. Esse malandro aqui. Tem interesse, mas não tem nada garantido. Tem nada garantido. Ó, contrato dele até final desse ano. Então, é uma negociação que o Vasco tem interesse, mas não tem nada avançado nem nada. Mas, pelo que eu conheço, é um bom jogador. É um bom jogador. É interessante. Só que não tem muito gol. Ele é mais ponta do que qualquer outra coisa. O projeto se chama Infidelidade. Alô, diretoria do Vasco. Alô, agente. Mais vale um caro que resolve do que 3 que não resolvem. O Mauro Icardi está livre no mercado. Ele não é bom de relacionamento. Eu sei que ele não é bom de relacionamento. Fica muito claro isso pela trajetória dele. Mas ele crava. Ele crava. 3 anos de contrato. 33 anos. Ele quer 2 milhões. Paga, pô. Paga os 2 milhões. Paga. Por que não? Livre. Diluído. 3 anos de contrato. Paga os 2 milhões, porra. Mas, pelo que eu entendi, isso só seria possível caso o Vasco tivesse interesse e avançasse. Perdão. Se saiu o empréstimo, tá? E a verdade é essa, irmão. Paga. Fala galera, beleza? Mais um vídeo novo pra vocês, já dá aquela moral, deixa seu like, compartilhe, já comenta aí embaixo e não esquece de se inscrever no canal pra não perder nada, hein? Porque aqui tem vídeo novo todos os dias. Galera, se aparecer a função de hypar, clique no botão por favor, que assim nosso vídeo é mais recomendado para mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação. Valeu galera, forte abraço, fui!